se a gente olhar como as empresas estão olhando para a IA generativa, para colocar dentro de casa, né, e aí eu acho que trouxe dados de volta, né, porque antes a gente falou muito de dados, você, né, em vários podcasts, entrevistas, eu e uma série de outras pessoas, mas as empresas não engataram a quinta no assunto. Então, com a chegada do generativo, isso ficou mais forte e mais evidente, né, que assim, se eu não fizer este passo, né, e fazer a minha jornada de dados direito, porque ele fez ali meia boca, né, ou de repente nem começou direito, não trouxe a democratização para dentro da empresa, eu não vou dar o segundo passo, que é para fazer uma AI boa e que eu consiga usar. Então, eu acho que a gente está nesse momento, né, no hype da generativa, chegando no hype de dados. Por mais que a gente tenha falado do assunto, né, eu entendo que agora ele ganha uma força muito maior. Ele ganhou, né? Porque ele ganhou um requisito, né? Ele ganhou um requisito, exatamente. Eu acredito que essa avalanche da IA, ela é a eletricidade dos nossos tempos agora, é a chegada da eletricidade, né? Porque ela realmente põe o patamar de mercado, de estratégia, de estrutura para tomada de decisão em outro nível, completamente diferente do que a gente conseguia imaginar há 3, 4 anos atrás. E realmente é o que você falou, a IA, você pode ter um uso do tipo search do Google, usar uma IA para poder saber aonde fica a padaria mais próxima, ou você pode usar a IA para saber aonde vai abrir a padaria mais próxima, entendeu? Exato. São duas perguntas completamente diferentes. Onde você pode abrir, né? Exatamente, como você não vai ter abrir. problema do seu... Como abrir a padaria mais próxima. E se a pessoa realmente não tem, se a empresa não tem uma estrutura boa de banco de dados, organizados, eles realmente entendem daquelas métricas, quais são as mais importantes, as correlações entre elas, para poder aplicar isso dentro de inteligência artificial, ela não vai conseguir se destacar nesse uso, né? Eu acho que em 2, 3 anos a gente vai ter 2 tipos de empresa. As que sabem usar a inteligência artificial e o resto. Entendeu? Sabe que eu vi uma vez um texto falando sobre o futuro da inteligência artificial e o impacto nas profissões em si. Muita gente tem medo de perder o emprego por causa da inteligência artificial. E a reflexão que ficou foi: você não vai perder o seu emprego por não saber da inteligência artificial. Quer dizer, não é essa, desculpa. A reflexão que ficou é: a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego. Mas você vai perder o emprego por não saber a inteligência artificial. Alguém que sabe vai. Exatamente. Você vai ser substituído por alguém que sabe. Então, na verdade, não é sobre ela. É sobre o que você vai fazer com o seu comportamento para aprender a utilizar a inteligência artificial. Apesar de não ser justa, uma analogia com a chegada da internet é extremamente importante nesse momento, porque talvez o mesmo sentimento era criado na chegada da internet, né? As pessoas pensavam: poxa, se eu não entender disso, eu vou perder para quem entende da internet. Só que agora a gente está meio que humanizando essa tecnologia como se realmente fosse uma pessoa. E, na verdade, elas são criadas por pessoas, são processos que são automatizados, né? E tudo isso cria um cenário que gera risco, gera um desconforto das pessoas. Só que elas têm que ver como uma oportunidade, não como um risco, né, envolvido, uma agressão ao seu status quo, ao seu conforto. Né? Toda a revolução, né, industrial, tecnológica, né, você falou da internet, o mobile, né, que foi aí que estourou realmente, acho que todo esse processo dá um pouco de insegurança, né, e o você não conhecer dá medo. Sim. Né? Então, por isso que assuntos como esse que a gente está fazendo aqui, muita gente está fazendo, é vital, porque quanto mais você conhece, menos medo você tem e você enfrenta de frente. E o medo, né, paralisa no final. Com certeza, exatamente, e a pessoa precisa se atualizar, né, porque as empresas vão estar lá no skill que ela tem que conhecer a inteligência artificial, ela tem que conhecer algumas ferramentas, né, uma coisa básica. E o segundo ponto, vai ter muita profissão nova, já está tendo. Né? Quando eu comecei com esse assunto em 98, né? Então, lá não tinha cientista de dados, não tinha analista de dados, arquiteto de dados, engenheiro de dados, não tinha nada disso, né? Nem analista de prompt. Não, menos ainda que agora, né? Então, depois disso, quando a gente começou a falar de dados efetivamente, há uns 10, né, 12 anos mais ou menos, que ele veio com mais força, aí sim apareceram um monte de profissão. Eu gosto muito daquele filme, o Moneyball, né, que o Brad Pitt faz, porque é um economista, se eu não me engano, que faz todos os papéis, né? Ele é o engenheiro de
dados, ele é o analista, ele é o programador, né, o desenvolvedor, analisa o resultado, ainda joga e mostra para todo mundo e apresenta. Quer dizer, ele é multifacetado, né? E hoje não. Hoje cada pessoa está fazendo as suas atividades. E está acontecendo mais profissões estão aparecendo. Não é isso? Eu acho que as empresas antigamente eram dependentes desse tipo de profissional que você Sim, citou agora. Se você não tivesse isso. alguém capaz de identificar o dado, coletar, interpretar, tomar decisão e mostrar para todo mundo qual é a decisão tomada, você não conseguia agir com dados. Isso mesmo. E agora, de maneira mais dispersa, todas as posições estão sendo obrigadas a entender um pouquinho disso, porque senão ela não consegue se destacar, não consegue executar os processos da melhor maneira, visualizar as melhores inovações dentro daquilo que ela está fazendo no dia a dia, das rotinas, né? Quase que o dado virou roupa, né? Tá no meio Exatamente. E onde que fica a intuição? Eu acho que, desculpa, eu vou até... Ou não fica mais. Eu acho que a gente fala... Vai, eu acho que a gente fala... A gente tende a polarizar tudo, né? Nesses dias de hoje, principalmente. E a gente acha que só ou é não dado ou é guiado por dado. E eu acho que existe um espectro aí, né? Que as empresas têm que caminhar nesse espectro, procurando cada vez mais. E até então eu achava que a intuição guiada por dados seria um dos melhores cenários. Se tirar o proveito daquela experiência que foi acumulada de anos e anos e anos por profissionais que têm essas visões estratégicas, que olham para os dados e falam, baseado nesse diagnóstico aqui, eu acho que eu vou para esse lado, entendeu? Só que hoje você já tem um cenário um pouco diferente, porque a IA te ajuda a interpretar e visualizar caminhos, né? A Andrade recentemente investiu numa solução de inteligência artificial com dados, que é extremamente inovadora. Pouquíssimas empresas no mundo têm poder para conseguir ter acesso a isso. Mas basicamente o que ela faz? Ela traça, a partir de projetos, centenas de cenários diferentes, que antes, a maior parte dessas grandes empresas de consultores de infra conseguem, numa proposta, fazer 3, 4 cenários dentro daquela obra. Hoje, com essa inteligência artificial, a gente consegue, numa proposta, entregar 100 cenários diferentes, 200 cenários diferentes, o que é humanamente impossível. Impossível produzir. Só que isso traz uma liberdade de mercado, não só um poder de mercado, mas até uma liberdade de evoluir mais rápido, porque a maior parte daqueles cenários estavam no escuro, eles não existiam praticamente, porque eles não eram capazes de serem levantados, né? E isso modifica completamente a forma como você vai tomar decisão em cima das coisas daqui para frente. Você trouxe um ponto super importante. Todas as vezes que eu analisei dados da minha vida, eu sempre perguntava, mas e o não desse dado? E o contraponto desse dado, que é o lado obscuro. E no final do dia, a inteligência artificial está exponencializando isso pra gente. Trazendo luz. Eu não preciso mais necessariamente colocar só a minha pergunta sobre aquilo. Eu coloco um holofote hoje, né, sobre os dados. Exatamente. Isso é muito interessante. Desvendados.